Boa noite a todos que já chegaram e aqueles que vão chegar ainda. Eu sou Gorete Lima, eu sou criadora e mentora do método Chave de Luz, que te ajuda a se libertar da ansiedade e depressão em menos de 7 semanas, sozinho, com os recursos do Chave de Luz, certo? Nós vamos falar aqui do filho malvado da ansiedade, da síndrome de pânico ou pânico. Para algumas pessoas é transtorno do pânico, é crise de pânico, é pânico. E ele é um filho rebelde e malvado da ansiedade patológica. A crise de pânico ela vai chegando aparentemente de mansinho e pega você ali de surpresa. Parece que veio do nada, né? E se não tratada de forma correta, o pânico dá um grande trabalho de sair da sua vida. É uma doença incapacitante, é uma comorbidade da ansiedade e ela pode fazer você simplesmente travar em várias áreas da sua vida. Você pode parar de frequentar academias, escolas, pode não conseguir mais ir para o trabalho, pode não conseguir mais se relacionar, porque o pânico ele é um travamento assim, ele é incapacitante pelas reações físicas e emocionais que ele causa. Não são poucas. A gente vai falar sobre isso e no final, você que chegou até aqui e se interessa porque já sentiu sintomas da ansiedade ou conhece quem sofre de pânico, você vai aprender como se livrar disso. Então, a síndrome de pânico ou o transtorno de pânico consiste é como se você tivesse uma crise de ansiedade de forma mais exacerbada, com ataques repetitivos que vão desenvolver em você sintomas físicos. Na hora que você sente o pânico, é como se algo muito ruim fosse acontecer. Normalmente, a síndrome ela é de causa desconhecida, acontece em ambos os sexos, mas, segundo as pesquisas, tem mais prevalência no sexo feminino, tá certo? E geralmente surge sem um fato aparente, mas vocês vão entender mais ou menos o que é que gera ou pode gerar um ataque de pânico, certo? Que surge de repente, pode durar entre 10 a 20 minutos e são 10 ou 20 minutos de puro terror. Por isso que pânico chama-se pânico, né? Muitas vezes o ataque de pânico, ou a crise de pânico, ela se confunde com um ataque cardíaco, porque o coração palpita e você pensa que vai morrer, infartar, ter um AVC. É muito sério. Você está bem, né? E vai, digamos, numa festa, ou vai saindo de casa e tem aquele batimento tum, tum, tum no seu coração, né? E você para, e aí vai ter outras reações que eu vou falar aqui e você não entende por quê. Você vai dizer, eu estava tão bom ou tão boa ontem e hoje eu estou aqui com esse troço que mais parece que eu vou morrer. Né? Parece uma parada cardíaca, parece um AVC, parece um derrame. Eu estou suando, né? Eu estou querendo desmaiar, meu coração está a 1000. E aí as enfermarias de hospitais ficam lotadas e quando os médicos fazem os exames clínicos, está tudo certo. A pressão está ótima, né? Faz o hemograma, está tudo bem, faz aquela, né, ausculta, não tem nada. E aí o médico diz, você está com algum problema emocional. Mas aí quando o indivíduo tem a primeira crise de pânico, ele fica com medo de ter outras crises. Ele fica achando que pode ter outra crise a qualquer momento. Então, o panicado fica sempre na iminência de ter novas crises. E essa sensação de que vai ter outra acaba
causando nessa pessoa mais insegurança, mais ansiedade, e a sua qualidade de vida vai sendo totalmente comprometida e afetada negativamente. Eu já falei aqui que o pânico é o filho malvado da ansiedade. E eu canso de repetir aqui que ter ansiedade é normal, é natural. Quando nós temos um evento, né? Eu vou fazer uma prova, um concurso, vou me casar, vou viajar. Então você tem ansiedade, você pode ter insônia, você pode ter pensamentos acelerados. Mas quando não tem nenhum evento e de repente você está na iminência de que vai acontecer algo ruim, você pode estar tendo uma crise de ansiedade que, se não for tratada e for acumulada, vai gerar crise de pânico ou outras comorbidades ou outros filhos da ansiedade. A pessoa em pânico, em crise de pânico, ela vai experimentar uma ansiedade exagerada, desproporcional ao contexto, uma sensação de tragédia, de algo ruim, morte súbita, ataque, perigo. É um horror. Só quem passou por uma crise de pânico sabe, né? E aí, digamos que eu fui visitar uma amiga e quando eu subi no elevador eu tive a minha primeira crise de pânico. Então eu vou associar a elevador àquela crise. Eu não vou subir mais, não vou utilizar nunca mais um elevador. É assim que começa o pânico. Eu tive pânico quando eu fui para a praia, quando eu vi o mar. Eu vou achar que foi ali, no mar, e eu não vou querer ver mais nem o mar. O mar vai ser um gatilho, como o elevador vai ser um gatilho, né? E a pessoa fica tão assustada que passa a evitar esses lugares semelhantes àqueles que ela teve a primeira crise, né? O panicado vai ficar com horror a certos ambientes onde foi gerada a primeira crise. Aviões, metrô, elevador, trânsito engarrafado, entre outros. E não foi ali a causa. Ele está supondo que ali é a causa do seu pânico. O pânico, vocês vão entender que é um acúmulo aí de sofrimento psicológico que vai acabar desenvolvendo o pânico, certo? Eu tive uma pessoa que eu tratei, ela, 20 e poucos anos na época, acho que uns 27, 28, e ela estava no metrô, quando deu uma pane, tá certo? E o metrô parou na estação, no meio da mata, e o próprio, eu não sei se se chama motorista do metrô, alguém que conduz, condutor do metrô, saiu correndo e deixou o pessoal lá. E as portas travaram e ela tentava sair, tentou quebrar o vidro, e aí nasceu a primeira crise de pânico. E aí ela associou, a partir dali, ela tinha horror de metrô. Para pegar um ônibus, uma condução de ônibus, ela tinha que ir na janela. E ela passou a associar também elevadores. E eu lembro que ela ia para o meu consultório, que era 7º andar, ela subia de escadas. E ela tinha horror a ambientes fechados. Aí tinha que fazer faculdade. E se a sala não tivesse uma janela ou uma porta, ela não conseguia estudar. Então, assim, isso prejudicou muitíssimo a vida dela, que dependia de condução de metrô, dependia de ônibus. Fazia curso em faculdades que tinha que pegar elevador, em salas fechadas. Então ela sofreu muito, até que ela conheceu o meu método chave de luz. E ela hoje anda de metrô, de avião, de ônibus, de trem, de qualquer coisa. Exatamente, Cássia. Ela deu depoimento e ela vai dar outro depoimento em breve, viu? Ela está ótima. Ela está ótima. Então, o transtorno de pânico, ou síndrome de pânico, ou somente pânico, ele é causado pela ansiedade patológica. Ela perdeu o medo, viu, Cássia? Ela acontece geralmente na vida adulta, em situações de estresse, pressão, né, e medo. Foi o caso dessa pessoa que estava no metrô, o metrô para e o condutor sai correndo e deixa o povo lá trancado. Um absurdo, né? Tem pessoas mais vulneráveis, né, ao transtorno de pânico e outras não. Outras não. Vai muito da sua forma de enfrentar ali aquele momento.
que vai lhe causar tensão. Às vezes não é fácil, né, dar um diagnóstico do pânico, mas a pessoa vai para médicos e ele investiga o coração e pede exames, investiga o sangue e investiga tudo no organismo e não encontra nada, certo? E aí ele pergunta como é que está a sua vida. A pessoa pode estar em depressão sem perceber, pode estar em crise de ansiedade já num grau alto e achando que tudo aquilo que ela sentia era normal, era do dia a dia. E aí quando vem um pânico, ela se assusta, né? E normalmente o pânico uma vez só até se pode ter, mas quando se torna crises repentinas e constantes, você desenvolveu a síndrome de pânico. Ter uma crise de pânico eventual é natural, eu vou contar aqui o meu caso. Mas viver tendo crises sucessivas, repentinas e constantes de pânico, significa que a sua mente chegou a um pico muito alto de ansiedade patológica e você desenvolveu a tal doença chamada síndrome de pânico, não é? O que é um pânico ocasional? Veja bem, o depressivo, por exemplo, eu posso ter crise de choro por alguns dias, porque perdi alguém, porque isso, porque aquilo, e não ser depressivo. Mas eu posso ter crise de choro constante, sistematicamente, e ser um depressivo. Eu posso ter uma crise de pânico eventual por um evento, né? Passei por um assalto, tive uma crise de pânico no assalto, e nunca mais ter. Ou posso acumular mais crise de pânico, aí eu teria desenvolvido a doença, né? Exemplo, em janeiro, um certo dia de janeiro, eu me acordei e me percebi sem paladar e sem olfato. Então, eu senti o meu coração disparou de uma forma que eu disse, que é isso? É um infarto? Porque eu percebi que não senti o gosto da sopa, nem senti o cheiro do café. E aí, logo em que vocês pensariam, né? Covid, eu disse, peguei Covid, eu sou asmática. Asmática sob controle. Quando eu percebi, confirmei que eu estava com um sintoma bem possível de Covid, o meu coração deu aquela palpitação. O meu ar, eu sentia que era emocional, que o meu ar queria faltar. E o desarranjo intestinal, eu disse, isso é uma crise de pânico. Eu nunca tive pânico. Mas olha que as razões eram bem graves ali. Eu tinha me apercebido sem olfato e sem paladar. Como eu conheço as minhas técnicas, prontamente eu apliquei, né, a EFT para tirar o medo. Limpando o medo, é só uma suspeita, pode ser que seja, né? Tem pessoas que se curam do Covid, tem asmáticos que curam Covid. E fui limpando, acalmando com EFT. Tomei o floral do pânico, que eu vou ensinar a vocês no final. Fiz meu Ho Oponopono e acalmei. Acalmadamente, permanecia sem olfato e sem paladar. Eu fui buscar recursos médicos, enfermeiro que eu conhecia. E aí tomei a medicação correta. E esses sintomas não evoluíram. Se eu tivesse me deixado levar pelo pânico, talvez eu tivesse ido para um hospital, fosse entubada, tivesse asma, etc. Não é? Então, a forma de lidar com esses sintomas que o pânico traz vai dizer muito da sua capacidade de lidar com eles, né? de barrá-los ou de deixar eles aumentarem e se tornar síndrome. Né? Então, a gente sempre fala assim, a educação, né, a psicoeducação. Então, o paciente de pânico, eu converso, eu oriento, e ele tem que ser capaz de barrar o pânico ali, naquele sintoma. Quando começam os sintomas, ele tem recursos e técnicas para barrar. E aí ele sai da crise. E aí ele não alimenta outras crises. Mas se ele fica naquele pavor e ele não tem autocontrole, a crise de pânico, que seria só uma, vai se tornar síndrome e vai ficar se repetindo, às vezes, por toda a vida. Eu
atendi uma paciente que já tinha pânico há 35 anos. Ela preferiu tomar medicação ao invés de tratar a causa. Pânico, você pode tomar a medicação para o resto da vida ou pode se libertar dele. Você pode se libertar. O que é que vocês querem? Tomar uma medicação para o resto da vida ou querem se libertar? Se alguém aqui já teve pânico, pode comentar, viu? Se já passou pelo pânico. Eu vou citar os sintomas do pânico. Como eu já falei aqui, é mais comum em mulheres, mas homens também têm pânico. Recentemente, o padre Fábio de Mello sofreu crise de pânico. Assim como o padre Marcelo Rossi sofre de depressão. Então, não é falta de Deus. Não é, minha gente. Ter pânico, ter ansiedade, ter depressão, desenvolver depressão, ansiedade, pânico, não é falta de Deus. A sua mente adoece porque ela fez um esforço maior do que ela poderia suportar. E aí a sua mente adoeceu. Tanto ansiedade como depressão tem tratamento, cura e libertação. Existem técnicas e terapêuticas que vão poder te ajudar a se libertar disso. Quando eu sei que o que eu estou ali sentindo é um pânico, normalmente é muito comum a palpitação, mas parece o Olodum, dum, 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 dum. Como? Eu estava aqui almoçando, quando eu levantei, deu essa batida. A sudorese, tremores, tem pessoas que têm os tremores, né, quando estão com pânico. Sensação de falta de ar, sufocamento, né, parece que está tendo uma crise, mas não é de ar, não é um sufocamento na garganta, né, uma sensação de aperto no peito e na garganta, às vezes uma dor ou desconforto no peito, né, parece que vai morrer. O coração não dói, mas no pânico ele dói, tá certo? Náusea e um desconforto abdominal, pode ter diarreia, alguma coisa gastrointestinal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, sensações de irrealidade ou de estar distante de si mesmo. É uma despersonalização assim, você não sabe mais quem você é naquele momento. Medo de perder o controle e enlouquecer, medo de morrer, um formigamento ou dormência ou anestesia no seu corpo, calafrios e ondas de calor. Gente, mande coraçãozinho aí, bem muito, para o Instagram chamar pessoas. Mande os aviãozinhos, convidem pessoas. Muita gente tem pânico e não sabe. Muita gente tem pânico e pensa que é normal. Muita gente tem pânico e pensa que não tem cura, que é doido. Tá certo? Como eu falei aqui, sofrer um ataque isolado de pânico acontece. Não significa que você vai ter o transtorno ou a síndrome de forma constante. Os perfis psicológicos que são mais propensos a ter a síndrome são aqueles que não têm muita capacidade de enfrentamento. Você vê, quando eu, asmática, me senti numa crise, com o coração ali, eu rapidamente agi, porque eu tenho as técnicas. Aí, Noan, que coisa boa que você está aí, viu? Manda aviãozinho para esse povo. Se eu estivesse falando de moda, de sapato, de BBB, tinha 6.000 pessoas aí. Eu estou falando da saúde, né? Aurélia, minha querida. E aí as pessoas preferem ficar nas redes sociais, ouvindo novela. Eu respeito, tá bom? Eu estou aqui para passar o meu recado, para ajudar quem interessa, tá certo? E nem sempre as pessoas têm interesse de ver um tema tão bom como esse, né? Então, quais são os perfis que são mais fáceis de desenvolver o pânico? As pessoas muito polidas, muito educadas, que querem mostrar que estão alegres, elas escondem a dor, né? Elas escondem a dor. Oi, Karina. Elas escondem a dor e querem mostrar as aparências, elas engolem sapo, né? Elas não dão limite aos outros. Essas são propensas a desenvolver o pânico, né? Os inseguros, medrosos, temerosos, os que têm medo da exposição social, os hipocondríacos, aqueles que têm medo do julgamento dos outros, que vão enterrando os sentimentos, acumulando, esses podem ter pânico. Os que têm mania de ser super-homem,
pegam várias funções, vários trabalhos e não dão conta. Esses podem ter pânico, né? Pessoas que tiveram muitos abusos na infância, né, psicológico, físico, sexual, eles desenvolvem uma fragilidade, né, uma propensão a desenvolver pânico. Aqueles que se encontram sob ameaça de perder a vida porque estão com doenças graves, ou ameaças de morte mesmo, eles podem criar esse pânico, né? Aqueles que têm medo de perder pessoas, perder casa, perder patrimônio, perder investimento, tanto medo de perder, eles podem desenvolver pânico. Eu vou dar uma dica, não tenha medo de perder, porque nada é seu. Esse mundo é impermanente, escorrega da sua mão, né? É tudo muito instável. Tudo que você toca está em movimento. O mundo está em movimento. Então não tenha medo de perder nada, porque nada é seu. Tá certo? Então, pessoas que vivem conflitos interiores, pressões, ficam com fulano ou com cicrano, moram aqui ou acolá. Pessoas que não se decidem, ficam ali em cima do muro, elas podem desenvolver pânico. Pessoas que criam expectativas altas acerca de tudo e de todos. Encontrei o homem perfeito, o homem da minha vida, minha alma gêmea. E aí quando vê a pessoa é real, pode ter pânico. Pessoas que não aceitam mudanças, né? E às vezes a vida sempre nos muda de lugar. Tira alguém da nossa vida, coloca outro alguém, coloca um emprego, tira outro, a vida faz o que quer com a gente. Nós somos marionetes do universo. Não temos controle nem do minuto seguinte, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Às vezes vão dizer, amanhã eu vou dizer sextou. Eu não sei se estou viva amanhã para dizer sextou. Eu não sei, não tenho certeza. Há uma possibilidade, é provável que estejamos vivos amanhã, se Deus quiser. Não é verdade? Noan colocou, tem uma amiga que tem pânico, se não colocar álcool imediatamente nas mãos, o tempo inteiro. Muita gente desenvolveu pânico dessa pandemia, ou transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou falar sobre isso numa live aí. A mania, sempre com mania de autoproteção. Isso gera pânico, não é verdade? Entendeu? Pessoas que se ocupam demais, se sobrecarregam, fugindo de si próprios, eles podem ter pânico um dia. É muita sobrecarga, né? Pessoas muito perfeccionistas, autocríticas, incapazes de perdoar os próprios erros, elas também são propensas a desenvolver pânico. Pessoas que guardam sentimentos, não são capazes de dividir, compartilhar preocupações, ansiedades e medos, elas podem ter pânico. Gente, não se esconda, abra o jogo, você é humano. Não viva de aparência, né? Não finja que é feliz, não finja que é rico, que tem dinheiro, que está podendo. Seja sincero com você e com os outros. Abra o jogo, cara. Vamos pôr uma festa. Não estou afim. Vamos comprar aquilo. Eu não tenho dinheiro, entendeu? Não tenha medo do julgamento. Então, é importante não represar sentimentos e emoções. Eu gosto muito de olhar para o pânico como quem represa sentimentos e emoções e acumulam tensões, e acumulam medo, e não tem uma boa autoestima, e tem medo da opinião do outro, e vive em conflito, e vive numa relação que não faz bem, não faz feliz, e finge que é feliz, só para dizer, eu estou casada, eu tenho meu marido, né? E vive naquela tensão, e vive no emprego, sendo pisado por um chefe, sofrendo abuso psicológico, e é incapaz de dizer, não quero, estou fora. Então as pessoas que vão guardando, né, esses sofrimentos, eles podem desenvolver pânico, tá certo? Então, se você é um desses, faça como eu, abra o bocão, seja sincero. Mas eu vou perder as pessoas. Você não tem ninguém. Nós temos a nós mesmos e temos os nossos simpatizantes. Nós vivemos nós somos ilhas que fazemos contatos com outras ilhas. Eu sou uma ilha. Eu faço contato com meu filho, com a minha mãe, com o Noan, que é meu sobrinho, com a minha irmã, contato. Mas no fim eu sou sozinha, então não tenha medo de falar a sua verdade e perder essas pessoas. Deixa disso, rapaz. Cada pessoa tem um quanto de sentimento para te dar. Faça você o que quiser fazer. Quem ama você e quem te conhece vai te respeitar e te aceitar sempre. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Tá certo? Fica aí a dica.
que é que pode contribuir para uma crise de pânico? Quais são os fatores? Já falei de alguns, né? Perder alguém, você perde alguém de repente e você não aceita, não tem preparação. Ninguém tem preparação para a morte. Comece a treinar a morte como algo natural, a sua e a dos outros. Então, quando você perde alguém ou adoece, que adoece perto de você, recebe um diagnóstico de câncer de alguém, você pode entrar em pânico, né? Mudanças radicais na sua vida. Todo mundo na casa tem emprego, a pandemia roubou todos os empregos. Isso pode causar pânico em alguém da família, né? Já falei dos históricos de abuso na infância. Passar por experiências traumáticas como assalto, acidente, pode ser um fator que vai causar o pânico. Fatores genéticos e ambientais como uma pandemia, tá certo? A pandemia causou pânico em muita gente. Estresse acentuado. Uso abusivo de alguns medicamentos, né? Anfetaminas, por exemplo. Drogas e álcools podem estar envolvidos também em crise de pânico, certo? Na pandemia, eu convivo com pessoas que quiseram ou tiveram princípios de pânico, né? Quando começou logo em março, eu lembro que a minha mãe, eu notei que ela estava com um olhar diferente. E aí eu comecei a olhar para ela. E aí ela disse, eu estou com uma irritação muito grande. Eu estou com medo do meu lençol. Eu não estou me sentindo segura. Ela estava começando a ter uma crise de pânico por conta da pandemia. Um irmão meu também, ele passou a não sair mais de casa, ele pedalava, né? Luan falou, já estou com pânico quando tudo voltar ao normal. Exatamente, correria, coração palpita, muito EFT, Luan. Então, família minha, teve gente que passou a ter medo do guarda-roupa, ter medo do marido, ter susto do nada, né? São sinais de que a sua mente está apavorada, certo? Então, o pânico acontece muito por esses fenômenos sociais, como pandemias, endemias, acidentes, violências, né? Tá certo? Existem várias terapias, né, para o tratamento do pânico. Eu não posso deixar de citar os medicamentos psiquiátricos, porque quando o pânico, a síndrome já está estabelecida, tem pessoas que precisam ir a um psiquiatra para entrar nos ansiolíticos específicos para pânico. Existem também as psicoterapias, especialmente de base cognitiva, que vão fazer o trabalho de dessensibilização. Existem as terapias alternativas coadjuvantes, como a terapia floral. No finalzinho, já eu vou ensinar a vocês um floral para pânico. A EFT, que é fantástica para você sair de uma crise de pânico. Quando eu me vi com Covid, eu bati nos pontos de EFT e meu coração acalmou, né? Importante diminuir os níveis de ansiedade. O que é que deixa você ansioso, né? Florais, isso mesmo, Júcia. Diminuir as suas crenças negativas e o seu pessimismo, amadurecer sua mente, autoconhecimento, muito importante, autoconhecimento. Nem posso indicar as massagens terapêuticas, a yoga, meditação, mindfulness, homeopatia e várias técnicas terapêuticas holísticas. O importante é você enfrentar isso com consciência para que você possa retomar a sua confiança. Se você não enfrentar isso, aquela crise de pânico isolada poderá se tornar uma síndrome ou um transtorno. E aí você vai ter isso com frequência e a sua vida vai estar paralisada. Então, a etapa educativa é a número 1. Eu tive uma crise, né, de pânico. Qual foi a causa? Eu tenho que entender. Eu tenho que reconhecer que aquilo foi uma crise de pânico. Eu atendi uma enfermeira que ela disse, eu não admito que eu tenha tido pânico. Logo eu que tenho vários empregos. Eu disse, olha aí a resposta, né? Vários empregos, sobrecarga. Eu nunca olhei para mim. Eu nunca me senti, nunca me olhei como uma pessoa humana com limites. E aí o pânico veio para cima de mim. Tá certo? Então, é preciso ter condições
buscar condições de diminuir os níveis de ansiedade, de regular a emoção, regular, deixar tudo no nível suportável. Importante não aceitar situações que você não suporte mais. Não se force, porque um dia a corda quebra. Ah, mas eu sou um cabo de aço. Eu já vi cabo de aço se partir. Não force a barra. Não tente ser super-homem ou super-mulher. Só abrigue na sua vida pessoas e situações que você dá conta. Se custa a sua paz e o seu equilíbrio, custa muito. Se você forçar muito a barra, você vai entrar na fila dos transtornados do pânico. Tá certo? Então você precisa se fortalecer, fortalecer os seus vínculos de autoconfiança, os seus vínculos com a família e amigos. Você precisa compartilhar suas dificuldades, delegar tarefas, dividir tarefas, identificar quais são os elementos internos e externos, as pressões, os medos, as cobranças que estão acabando com a sua saúde mental. As frustrações, os pontos de dor, tanta coisa que nos atormenta e nós passamos por cima. Às vezes dormindo demais, para passar por cima, para esquecer, às vezes bebendo, às vezes fumando, vendo televisão, passando muito tempo no celular para fugir disso. Quando tudo isso é tomado de nós, você entra numa crise de pânico, não é? Então você tem que entender melhor como funciona a sua mente, o que é que está te jogando para a ansiedade e dela para o pânico. O que é que está causando isso? Nada não existe, tá certo? Não se automedique. Ah, mas fulano tem pânico, ele toma aquele comprimidinho. Você não é fulano, tá certo? O que o médico de fulano passou para ele, não vai passar para você. Cada um sente o medo e as dores de um jeito. O seu organismo não funciona igual o organismo do seu coleguinha, da sua mãe, da sua madrinha, da sua amiguinha. Eu vou contar aqui uns pequenos casos e vou falar do chave de luz. Antes que o tempo voe, nós teremos um evento chamado Você Consegue, onde eu vou ensinar as técnicas que eu trabalho aqui nas lives. Mas nas lives o tempo é muito curto, não é? Eu tenho que explicar o assunto. Então, no Você Consegue, vocês vão ter 3 aulas bem tranquilas, onde eu vou ensinar outras técnicas, além da FT, que são as chaves do autoconhecimento, as chaves da autocura. Porque vocês vão aprender sozinhos a sair de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade, a desativar, né, os causadores da depressão, achar a raiz disso sozinhos. 3 aulas gratuitas, vocês vão na bio e se inscrevem no evento Você Consegue. Vocês vão ter acesso a essas aulas agora em março, de 15 a 20. Antes que eu me esqueça, vão na bio e se inscrevam quando terminar aqui essa live. Eu vou falar um pouco de alguns casos e vou ensinar vocês aqui como vocês podem olhar para esse pânico de outra forma. Teve um rapaz que eu tratei, de 14 anos, e ele desenvolveu o pânico na escola. Ele tinha a crise no mesmo horário, à tardinha. Ele estudava naquele colégio que era o dia todo do governo, né? Algum tipo de EREM, que é ali no GP, e ele sentia tudo isso, formigamento, crise de choro, doía a cabeça, o coração palpitava, e ele tinha as crises no mesmo horário, lá nesse colégio. Eu atendi uma vez com EFT, ele estava achando que era medo da morte porque perdeu uma tia e perdeu um amigo. Limpamos com EFT o medo da morte. No dia seguinte ele teve uma crise maior ainda. Eu disse, então volte, não foi o medo da morte. Conversamos de novo, aplicamos EFT e descobrimos que ele estava em conflito. Olha bem, eu falei que o pânico, ele é um resultado de um conflito. A mãe dele tirou ele da escola pública de um expediente e conseguiu, com muito sacrifício, colocar ele numa escola de 2 turnos. Na época ele devia ter, quanto? 14 anos. Ora, ele saiu de um turno, onde o outro turno ele brincava de videogame, era livre, para uma escola que puxava muito e era o dia inteiro. Ou seja, o conflito dele, meu Deus, eu não quero ficar nessa escola, que é o dia todo, porque eu chego em casa, em vez de eu poder ir para o videogame jogar, eu tenho que fazer as tarefas e dormir, para de manhã de novo estar na escola. E ele estava no maior conflito
Como dizer isso à mãe se a mãe ralou para colocar ele nessa escola? Nesse conflito, ele desenvolveu pânico. E é por isso que o pânico ocorria lá na escola. Limpamos com EFT e eu coloquei na mão dele a decisão. Ou você conta para sua mãe a sua agonia e volta para a escola anterior, ou você aceita esses 3 anos do ensino médio nessa escola. Ele foi embora e ele aceitou a escola e nunca mais desenvolveu a crise de pânico. Existe pânico sem aceleramento do coração? Existe, Willy. Tem pânico que apenas você trava, o seu corpo paralisa. Você pensa que vai desmaiar, tem um formigamento nas mãos, pode ter sudorese. Nem todo mundo desenvolve os mesmos sintomas. É porque essa palpitação é bem comum. Mas se não for ela, vai ser sudorese, vai ser o sufocamento, a boca seca, achar que está sufocado, vai ser tremores, dormência. Tem outros sintomas que não sejam esse do coração, tá certo? Então, eu tive um irmão também que foi lá num grande supermercado, quando chegou na frente, ele começou a suadeira, a sudorese, passou literalmente mal, não tinha condição física para explicar isso. Ele sentou no chão, foi para casa, fez um monte de exames nos médicos e não era nada, era síndrome de pânico, era uma crise de pânico. Ele entrou em terapia na época, eu me lembro, e nunca mais ele teve, tá certo? Então, o pânico pode acontecer com qualquer um de nós, tá certo? Geralmente mulher. E o nosso método chave de luz, ele tem caminhos para você sozinho se libertar das possíveis crises de pânico, da ansiedade, da depressão. Nós temos chaves, a gente chama chaves, que vão abrir aí dentro de você caminhos para você se iluminar, tá certo? Como é que você pode identificar a causa daquele pânico? Eu vou de novo repetir. Quem não respira bem não está bem. Primeiro ponto é a sua respiração. Lembrem da 4, 7 e 8. Puxa, conta 4, conta mentalmente. Prende e conta 7 mentalmente. Depois expira pela boca e conta 8. Primeira reação ao pânico é a respiração. Tá certo? Segundo, olha, um familiar meu ficou com problema de pressão arterial, parecia que ia ter uma parada cardíaca, exatamente, e era pânico, não é verdade? Pois é. Então, se eu estou com pânico, veja bem, eu comecei o coração, ou a suadeira, certo? Ou a tremedeira, ou eu estou querendo desmaiar, ou eu estou querendo cair, eu estou tendo uma crise de pânico. Está faltando em mim o quê? Eu estou sentindo o quê? Medo. Eu estou com medo. Eu não confio no processo da vida, eu devo estar em conflito. No meu caso, quando eu senti o coração assim, foi fácil, porque eu sabia o que estava me acontecendo. Eu estava com medo da morte, porque eu estava com os sintomas do Covid. Então, vai que é você, um de vocês, que foram no centro da cidade, foram no shopping, começou do nada. Bum, 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 suadeira, sudorese, tremor. E você pensa que vai ter um ataque cardíaco, aí você faz a respiração e olha para a sua vida. Eu estou em luta nesse momento contra o quê? Ou contra quem? Né? Em que é que eu não confio ou em quem que eu não confio? De que é que eu tenho medo ou de quem que eu tenho medo? O que é que está me apertando, me acolchando, me tensionando na minha vida? O que é que está me esgotando, me tornando infeliz e frustrado, né? Você vai rastrear. No meu caso, quando eu vou mostrar a vocês o que eu fiz, acordei um dia, senti desconfiado, meu paladar e o olfato. Não tive nada. Segundo dia não tive nada, sentindo que estava fraco meu paladar e meu olfato. No terceiro dia que eu comprei uma sopa que eu gosto, quando eu coloquei na boca, tinha gosto de nada. Eu nem tomei a sopa. Aí o coração, tum, dum, dum, dum. Eu disse, pânico, Covid com pânico. Aí comecei. Mesmo que eu esteja com medo de estar com Covid, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja com medo de morrer, porque eu sou asmática,
Mesmo assim, eu escolho me amar e me aceitar. Mesmo meu coração palpitando, saindo pela boca, porque eu estou com medo do Covid, mesmo assim eu escolho me amar. Eu, fazendo para mim, pra vocês terem uma ideia, estou morrendo de medo, meu coração está saindo pela boca, eu estou apavorada, estou com distúrbio gastrointestinal, porque eu percebi que estou sem olfato e sem paladar. Então, eu estou com Covid. Só que eu sou asmática, grupo de risco, pode ser que eu morra. Veja bem, e o coração lá, bum, 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 bum. Medo de morrer. Mas eu vi no repórter que pessoas com asma também escapam. Medo de morrer, deixar meu filho sozinho. Mas eu vi que a estatística dos que escapam é maior do que os que morrem. Mas eu estou com Covid. Eu estou com medo de morrer, medo desse sintoma aumentar, medo de faltar minha respiração, medo de ser entubada, medo de parar a minha vida quando ela está tão boa agora, está tão bem minha vida. Medo, fui limpando o medo. Gente, eu fui fazendo isso e o meu coração foi desacelerando. Quando parou, escolho agir de forma correta, escolho buscar atendimento médico, tudo que for necessário fazer, escolho tomar a medicação certa, escolho a vida, escolho confiar na vida, escolho confiar na vida. Eu confio na vida, eu confio em mim, eu confio na justiça divina, eu confio em Deus, eu quero viver e esses sintomas vão sair de mim. Acalmei o coração, liguei para médicos e enfermeiros, tomei medicação certa, vitamina C, respiração correta, comprei oxímetro e estou aqui com vocês. Meus sintomas não aumentaram. Agora, imagine se eu tivesse, meu Deus do céu, estou com Covid, o coração bum, 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 baixaria minha imunidade e os sintomas todos do Covid me engoliam, não é? Então, da forma que eu fiz aqui, vocês podem fazer para os sintomas do pânico. Formigamento, coração acelerado, dor de cabeça, crise de choro, náusea, vômito, tontura, esse vômito, essa tontura, eu estou com medo, medo disso, medo daquilo outro, escolho me acalmar, escolho me acalmar, escolho me acalmar, escolho confiar em mim, escolho confiar nos processos da vida. Quando nós temos uma boa imunidade, a vida flui e tudo fica correto, tudo fica no seu lugar. Então, vocês viram aqui que a doença é a busca da verdade. Qualquer enfermidade está mostrando que tem alguma coisa faltando na sua vida. Pânico, ansiedade, depressão, estão mostrando que tem alguma coisa em sua vida, alguma verdade que você precisa ver. Quando você acha a raiz, você soluciona. É isso que faz o Chave de Luz. É um conjunto de técnicas, é um método que vai ajudar você a sozinho libertar-se da ansiedade e depressão em menos de 7 semanas. Às vezes, numa só sessão de uma das técnicas, vocês conseguem. Tá bom? Sim, o floral. Eu acho que eu tenho aqui para mostrar a vocês. Tenho. Vou mostrar a vocês 2 tipos de florais antes que a live caia. Floral pânico da Floral de Bar. Floral de Bar. Você vai tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia. Deixa eu mostrar o outro para vocês terem em casa. Deixa eu ver se eu acho. Não está aqui meu outro, não. Mas é nesse formato aqui. Esse aqui, esses pequenininhos, era o floral de Saint Germain, que vende na Quinta Essência aqui em Recife. Se for pequenininho, vai ter o nome Pânico. Você vai usar 2 gotas ao dia. Floral Saint Germain. Se for o de bar, você vai usar 4 gotas 4 vezes ao dia. Ajuda bastante. Eu indico floral de bar, que é o verdinho da terapia, vende em qualquer lugar. E o Saint Germain, que você pode comprar no Sal da Terra, não, na Quinta Essência, ali nas Graças. Eu estou falando, não é propaganda não, é porque só vende lá mesmo, viu minha gente? Ou lá ou na internet, tá bom?
Um beijo no coração de todos, acalmem seus corações, não temos controle sobre nada. A vida é impermanente, ela é insegura, ela é instável, ela escapa das mãos. Nós só temos hoje, você só tem a você, de fato. Somos ilhas que fazemos contatos com os outros. Nada é seu, tudo é temporariamente seu e você é temporariamente humano. Daqui a pouco somos espíritos de luz. Aurélia, um grande beijo para você, todos que participaram aí, da família, de amigos, de seguidores. Se inscrevam no evento, vocês vão aprender muita coisa. Minha mãe só entra quando termina, mas essa é a minha mãe. Quem manda é ela, a Dona Madalena, que está lá em Arco Verde. Quem manda em mim é ela, tá certo? Karina Crispim, nasceu seu bebê, não nasceu? Me dê notícia que eu não estou sabendo de nada, tá certo? E os demais que estão aqui, grande abraço por terem participado. Vai ficar no IGTV, compartilhem essa live para ajudar alguém. A FT sempre ajuda, os florais sempre ajudam, tá certo? Um beijo para todos, porque vai já cair essa live, tá certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima terça-feira. Tenham um excelente final de semana, relaxem seus corações, vão se amar. Em primeiro lugar a gente se ama, depois a gente ama o outro. Primeiro a gente se cuida, depois cuidamos do outro. E assim jamais teremos pânicos, depressão ou ansiedade. Tá certo? Beijo no coração de todos. Eu vou ter que encerrar aqui.